nossas aulas passadas, nós havíamos dito para você que uma das competências do Banco Central era exatamente autorizar a emissão de papel moeda ou de moeda de uma maneira geral. A função, na verdade, da emissão cabe à Casa da Moeda, mas o papel autorizativo cabe ao Banco Central. E cabe a ele também controlar a circulação desta moeda dentro da economia. Pois bem, nós havíamos dito que não somente o Banco Central tem, na verdade, a prerrogativa de criação da moeda, mas nós também temos a situação em que os bancos comerciais criam moeda. E aí, nós havíamos dito para você que, na verdade, nem toda moeda que é depositada dentro do banco é, na verdade, mantida disponível imediatamente para retirada por parte do depositante. Isso porque nós sabemos que uma parte desse montante será emprestada e que, na verdade, nós temos aí a entrada daquilo que nós chamamos de fator multiplicador de dinheiro. Nesse sentido, os bancos comerciais criam moeda. Vamos tentar entender como é que isso funciona? Dá uma olhada lá para o nosso quadro. Acompanha comigo. Então, quando nós falamos, a respeito de criação de moeda, o que nós acabamos de afirmar nas nossas aulas passadas? Quando um banco faz um empréstimo, a oferta de moeda na economia aumenta. Quando um banco reserva apenas uma fração dos seus depósitos, ele acaba criando moeda. A criação de moeda através de empréstimos não cria novas riquezas. É extremamente importante que, na verdade, o mecanismo de empréstimos, o mecanismo financeiro dentro da economia, não é um gerador de bens e serviços. Portanto, eu não tenho novas riquezas sendo geradas. Mas, na verdade, ele permite que os bancos cobrem e ganhem juros várias vezes sobre a mesma quantidade de riqueza depositada em papel moeda no banco comercial. Bom, parece complicado, mas não é. Imaginemos uma hipótese que nós tivéssemos, por exemplo, o banco XYZ. De um lado, então, nós temos os ativos do banco e do outro lado, nós temos os passivos. Ora, se na verdade um banco reserva em seus cofres 10 e torna emprestar 90, dado que os depósitos que foram realizados nesse banco foram igual a 100, na verdade eu tenho aqui um fator de criação de moeda. Nós temos então uma situação extremamente interessante que a gente vai poder visualizar. Reservas mais empréstimos igual a 100, que forma o ativo do banco. Aquilo que ele tem guardado em seus cofres e aquilo que ele tem emprestado para firmas e aí para indivíduos que vão, de alguma forma, remunerar esse capital emprestado na forma de juros. Você se recorda que o rendimento do capital são juros. Por outro lado, ele tem um passivo. Tanto quanto solicitado, ele terá que voltar a entregar ao depositante os mesmos 100. Bom, o que nós sabemos então? Que essa ilustração anterior mostra a situação contábil de um banco, após receber um depósito, reservar parte desse depósito e emprestar o restante. Então, nós podemos chegar a uma situação que nós classificamos como multiplicador de moeda. Então, vamos lá. Quando um banco empresta dinheiro, essa quantia normalmente é depositada de volta no mesmo banco ou ainda em outro banco, criando assim mais depósitos e mais reservas que poderão ser novamente emprestadas. Imaginemos uma hipótese, que o indivíduo A tenha, na verdade, depositado o equivalente a igual a 100. Imaginemos que o banco XYZ tenha reservado 10 e que tenha colocado disponível para empréstimo 90. Imaginemos que o tomador deste empréstimo seja, na verdade, um cliente do mesmo banco. Portanto, na verdade, o empréstimo que foi tomado poderá, portanto, ser depositado para que mais tarde seja utilizado como moeda escritural na compra de um bem ou de um serviço qualquer através de um talão de cheques. Vamos observar, então, o que acontece.
O multiplicador de moeda é, então, a quantidade de dinheiro gerado pelo sistema bancário com cada real em reserva. Então, vamos lá. Imaginemos aqui o multiplicador de moeda do banco XYZ. Do lado aqui nós temos os ativos, em reserva ele reservou 10, em empréstimos nós temos 90, o que equivale a 100. De passivo, portanto, tendo que devolver a qualquer momento em caso solicitado ou de necessidade, ele tem um depósito também equivalente a 100. Observe agora como é que isso funciona. O multiplicador de moeda. Nós temos então lá, né, o banco XYZ, que tem um ativo em reservas de 10 e empréstimos no valor de 90. Tem um passivo os depósitos que foram realizados em 100. Agora vamos imaginar que, na verdade, este 90, tudo bem, que tenha sido colocado disponível para empréstimo, venha parar, por exemplo, como depósito realizado pelo indivíduo B, que foi tomador deste empréstimo no banco XYZ e que depositou esse dinheiro no banco XXX. Portanto, ao realizar o depósito, o banco XXX passa a ter, na verdade, um passivo de 90. Vamos imaginar agora que, na verdade, este banco XXX tenha promovido uma reserva igual a 9. Obviamente, ele está disponibilizando 81, né, para empréstimos, portanto, ele tem os mesmos 90 que foram depositados. Isso porque, né, você se recorda que esse capital vai voltar para o banco como pagamento, né, de empréstimo contraído e mais a remuneração do capital por esse empréstimo, portanto, de juros. Sabemos assim que nós temos uma relação aqui absolutamente direta. Vamos visualizar isso, né? De um lado, o banco XYZ, com um ativo que perfaz 10 em reserva e 90 de empréstimo, totalizando 100, que na verdade tem um passivo de depósitos também no valor de 100 e que não há qualquer tipo de problema. Se eu reservei 10 nos cofres do banco e tornei disponível para empréstimo 90, imaginemos que esse 90 tenha sido, por exemplo, contratado por um indivíduo qualquer, né? Imaginemos que esse indivíduo se chame Victor Hugo. Então, o Victor Hugo, né, pegou o dinheiro emprestado, né, no banco XYZ e mantém conta corrente no banco XXX. Por sua vez, ele depositou os 90 no banco XXX. Victor Hugo, então, na verdade, terá disponível esse valor de 90, dada a sua liquidez, para aquisição de qualquer bem ou serviço que demande, ou ainda, né, que seja de necessidade. O banco, então, ao receber esses 90, resolveu reservar 9 e tornar disponível 81. Resultado, 9 com 81 perfazem 90. O ativo, portanto, será igual ao passivo assumido pelo banco. Ocorre que, tendo disponível 81 para empréstimos, um outro indivíduo, por exemplo, o professor Leandro Macedo, que também é correntista do banco XXX com Victor Hugo, pega esses 81 e, por sua vez, leva para uma outra instituição bancária, ou ainda, podendo depositar na mesma instituição, né? Resultado, o dinheiro se multiplica novamente. Então, vamos lá, né? O que nós temos aqui? O banco XYZ, o ativo reservas 10, empréstimo 90 igual a 100, o passivo depósito igual a 100, o banco XXX, que agora tem de reserva 9, disponível para empréstimo 81, depósito de 90, somatório igual a 90. Ora, o que a gente pode perceber então de maneira muito clara, né? Quanta moeda é criada em uma dada economia? A gente sabe que o multiplicador da moeda é a quantidade de moeda gerada pelos bancos após cada operação de empréstimo, tendencialmente sendo cada vez menor. Ora, se a gente pegar, por exemplo, esse multiplicador de moeda que nós utilizamos agora, vamos recordar, o depósito original
né, que o professor Alex havia realizado, porque eu sou um cara econômico, né, foi igual a 100. Nós sabemos, então, que o banco disponibilizou 90, né, para empréstimo. Sabemos, então, que 90 vai ser igual, na realidade, o meu 100 lá, vezes 0,9. Nós sabemos ainda que esse 90 foi pego pelo Victor Hugo, gastador, mulherengo, que, por sua vez, né, depositou esse dinheiro no terceiro banco. O terceiro banco, imaginemos a hipótese, aplicou o mesmo multiplicador de moeda, 0,9, portanto, manteve, né, em caixa o equivalente a 9 e emprestou 81 para o professor Leandro Macedo. Ora, nós sabemos que no quarto banco, o Leandro Macedo, ao depositar os 81, foi retirado 0,9 de multiplicador, né, e restou 72,9. Resultado, se indefinidamente nós fizéssemos essa questão, de 100, nós teríamos então no total 1.000 ao final da nossa contabilização. Portanto, não somente, né, o Banco Central autoriza a Casa da Moeda a emissão de moeda, como também os bancos, né, produzem ou geram moeda. Mas a pergunta é, o que determina o tamanho do multiplicador? O multiplicador da moeda, chamado de M, é o inverso da taxa de reserva. Ora, se a taxa de reserva R é igual a 20, então o multiplicador será igual a 5. Ora, nós temos dado lá que M, né, é igual a 1 dividido por R, 1, né, vezes 0,2 igual a 5. Portanto, nós temos aí um multiplicador que pode ser aplicado dependendo, obviamente, da quantidade que cada banco deseje manter de reserva dentro dos seus cofres. A partir da determinação do percentual de reserva que cada banco, né, deseja reter, na realidade, o resto será disponível para empréstimo. E aí nós temos a criação do multiplicador de moeda. Ok? Forte abraço para você e até a aprovação.